queria saber da sua parte, assim, como é que foi assumir o programa que era do teu pai, de grande responsabilidade, de grande sucesso. Você não ficou com receio? Falei assim, será que eu vou dar conta? Olha, eu sempre acredito pelo seguinte, a ideia começou na Globo. Porque quando meu pai morreu e minha mãe morreu, eles morreram os dois em 6 meses. Eu voltei para o Rio. Falei, vou fazer o que em São Paulo? Uhum. Então eu voltei para o Rio. E eu estava na Globo. Quando fez 1 ano da morte do meu pai, falei, Boni, vamos fazer uma homenagem pro meu pai, vamos mandar rezar uma missa aí e bota um jornal nacional. 1 ano, não sei o que. Ele disse, não. O Nóbrega era uma pessoa muito alegre. E eu era muito amigo do Chico Anísio. Nossa. Ele falou, vai lá na casa. O Chico tem o Chico City, um programa que ele fazia. Vê se ele te dá um bloco do Chico City. E eu fui para casa do Chico, e o diretor dele era irmão, pai, tio, era tudo para mim, que era o Carlos Manga. O que eu sei de direção, eu aprendi com ele. Então, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer. E o Chico falou assim, não, vamos fazer o programa inteiro. Era a semana que antecedia o carnaval. Ele falou, vai para São Paulo e me traz na quarta-feira um programa pronto. Nossa Senhora, responsa. Carnaval eu passei lá procurando texto, remexendo. Na quarta-feira de cinza estava eu lá no Rio e nós fomos gravar. O programa foi pro ar. Era só uma vez. Quando eu cheguei para fazer Os Trapalhões, que eu escrevi e dirigia também, era co-diretor, tinha um recado para falar com o Boni. E o Boni disse, olha, volta para São Paulo, porque o doutor Roberto quer que a gente faça ainda esse mês a praça. Ele quer que fique. E o doutor Roberto nunca se meteu. Cara, pro Boni dizer isso, eu deixei de fazer Os Trapalhões naquele dia para ir. Aí, quase uma ordem. Aí eu escrevi o programa para mim, eu sentado no banco. Porque as raríssimas vezes que meu pai não gravou, e era ao vivo na época dele, eu ia fazer. Era ao vivo? Era vivo. Vou contar uma coisa que aconteceu uma vez. Mano, ao vivo é muita loucura. Não, era vivo. Ih, rapaz. Tô falando de coisa de 57, 58. Caramba. Mas me deixa terminar. Eu escrevi, aí o Boni me chamou e disse, não, você não pode fazer, nem você nem o Chico, sentar no banco. Bom, por quê? O Chico, porque já tem o Fantástico e o Chico City. Uhum. Você que, se você for um fracasso, acabou a tua carreira. Vamos dizer que era bom com teu pai e com você não deu certo. Nossa. E eu não quero isso para você. Eu até entendi. Foi cuidadoso até. Foi. Não, ele é muito gente fina. Muito... Aí o Mery começou a fazer, depois parou, porque a Globo resolveu botar o padrão global, e a praça é a simplicidade. Você não pode fazer... Exagerar. Não Glamorizar. pode. Tem que ser coisa assim. O simples é difícil de fazer. Mas aconteceu uma coisa interessante. O Chico Anísio, a ideia que ele deu é o seguinte. Eu fazia uma conversa de pai e filho com meu pai, na praça. Eu falava mal do meu pai e ele falava mal do filho dele. Tinha graça porque o público sabia que era o pai e filho. Uhum. E o Chico falou assim, olha, vamos fazer uma coisa. Na tua entrada, você vai falar mal do Chico Anísio, eu vou falar mal do Carlos Alberto. Falei, tá legal. Peguei o avião, vim para São Paulo, na mesma quarta-feira. No avião, falei, peraí, e se o público não entender o que o Chico está querendo? Vão achar que é alguma coisa entre nós. Uhum. E meu pai tinha muita vontade de ter um neto trabalhando na praça. Aí quando eu cheguei em São Paulo, não havia celular na época. Eu no aeroporto já liguei. Liguei para o Chico. Falei, Chico, tem esse problema assim, 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 assim. Disse, você tem razão, não pensei nisso. Disse, olha, meu pai sempre quis que um neto trabalhasse. Vou pegar o Beto, que é o meu filho mais velho, você fica no banco, quando sair o último, que é o Golias, que encerrava, eu entro, digo, senhor, me dá licença, esse jornal e esse banco me pertence. Uhum. Lembra disso? Você chegaram a ver isso, não, né? Eu acho que eu tenho uma memória disso. Mas... O Chico saiu, eu pego o jornal, entra o meu filho, que devia ter uns 13, 14 anos, sentou e disse, sabe que o meu pai, aí frisava a imagem, entrava a mesma praça, o mesmo banco, e foi uma choradeira. Emocionante. Foi, todo mundo chorava. Foi uma coisa
que eu fui sempre muito bem tratado na Globo. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Essa turma nova eu não conheço ninguém. Sim. Mas a turma do Walter Clark, do Boni, do Wallach, do Bonjalo, foram pessoas... Eles mudaram a televisão brasileira, né? Mudaram. Mudaram. Com Eles certeza, mudaram a com certeza. Eu fico imaginando que essa sua transição também da Globo pro SBT te deu uma, sabe, uma incerteza, uma insegurança ou não? Pelo seguinte, eu fui para a Globo por causa do Renato Aragão. Que o Renato teve um problema lá no estúdio e eu dirigi o programa dele aqui em São Paulo, na Tupi. Era Trapalhões? Trapalhões. Eu escrevia e era co-diretor também. Nossa, que loucura. Aí tiraram uma lente, que naquela época as câmeras tinham lentes diferentes, não é como é hoje, que é uma lente só e, não é? Vai regulando. Você vai regulando. Tiraram uma lente para botar lá na novela, lá para o Carlos Zara, lá embaixo, lá da Tupi. O Renato não gostou, ficou puto da vida. Eu falei, Carlinhos, estou indo embora. Eu estou pensando no que ir embora, eu vou embora para casa e hoje eu não gravo mais. Já era hora do almoço. Bom, no dia seguinte ele ligou para mim. Carlinhos, você está na Globo. Eu falei, como eu estou na Globo? Mas você tava onde? Eu era diretor da Tupi. Eu era diretor artístico da Tupi. Não, eu vou assinar hoje com o Boni e a condição que eu dei é você vir comigo. Chama. E eu estava numa fase ruim, porque o meu pai tinha morrido e o Silvio pagou todo o tratamento do meu... Eu não gastei um centavo. Meu pai ficou 6 meses hospitalizado, não, 4 meses hospitalizado, fez 3 cirurgias, o Silvio pagou tudo. E a minha mãe estava morrendo de câncer também. Eu precisava muito daquele dinheiro da Tupi, que eu ganhava cachê. Aí, eu falei, Renato, como é que eu vou? Vem aqui. Aí, eu ganhava cachê, era 1.500 por programa. Eu fazia 3 programas por semana. Que como eu que dirigia, eu me escalava. Eu também escrevia, eu me escalava. Lógico. Minha mãe tinha, porque não deixei o Silvio pagar o tratamento da minha mãe. Bom, aí, eu estou falando do... Isso aí é a Covid que me Do dá. Renato. Falando do Renato. Eu fui ao Rio e vi, eu sabia quanto ganhavam os artistas da Tupi. Eu tinha na minha gaveta o salário de todo mundo. E o maior salário era da Eva Vilma, que ganhava 25 mil cruzeiros. Eu fui. Eu falei, Boni, não posso chegar aí durante o dia, que, porra, eu sou diretor da Tupi, cara. Não, vem depois das 11 da noite. Então, quando eu fui, chegamos lá, aquela festa, já não vi o Boni já há algum tempo. Aí, bom, vamos acertar. Quanto é que você ganha? Eu falei, 25 mil. Ligeiro. Antes dele terminar... Eu Nem já, titubeou. mano, mas é pouco. É pouco. Me deu 60 mil. Cara, Ai. eu com vendendo carro para pagar a doença da minha mãe, para ficar no hospital, vendendo o carro que meu pai tinha deixado para mim. Porra, aquele dinheiro, né? Eu liguei para minha mãe, acabaram os problemas e tal. Que da hora. Só que um mês depois ela morreu. Mas olha o Boni, que ser humano que ele é. Ele achava que eu ganhava 25 mil. Ele disse, olha, você não pode ter um salário aqui de 60 mil, porque você não pode ganhar mais do que o Max Nunes. Então eu vou te dar 40 aqui e você recebe 20 para o São Paulo. Eu falei, tudo bem. Vai cair 60 do mesmo jeito. Mesmo jeito, 60 a 60. E você não fala nada e fica até dezembro ganhando da Tupi. Porra, estourou. Só que não eram 25, claro, né? Aham. Só que 2 dias depois estourou a notícia Nossa. O quanto você tava ganhando? que eu estava ganhando. Não, a saída do Renato e a minha ida para Globo. Nossa, deve ter movimentado Cara, a TV, né? O superintendente da Tupi, que era um canalha, um crápula, ele me chamou. E naquela época eu era muito violento, eu era agressivo. Ríspido. Pouca ideia. Não, eu era chato. Eu sonhava em bater nesse cara. Sonhava? Sonhava. Nossa, ele que eu devia tô batendo ser nele. Um dia,
Um dia eu dou uma murentada nele. Porque ele fazia chantagem comigo, por exemplo. Para eu ser diretor, eu não ia ter salário. Porque se eu não fosse, ele ia me tirar desses 3 programas que eu escrevia. Então eu trabalhava de graça Uhum. para garantir os 3. Eu tinha um Camaro, eu sempre gostava de carro, sempre gostei de carro. E eu vendi 2 carros, o outro do meu pai, mas eu ainda tinha um Camaro. Eu gosto muito de automóvel. E o cara começava, pô, vende Camaro para mim. Eu digo, venda, o preço é tanto. Não, mas você sabe, eu sou diretor, eu posso te ajudar. O cara é um filho da puta. Aí ele me chamou. Que vergonha. Ele me chamou, eu fui à sala dele. Estamos sentados assim. Ele disse, cara, que história é essa? Disse, imagine o fulano. Isso é mentira. É absurdo. O Renato tá chateado por causa que o Zara tirou. E eu tô aqui, pô. Ontem eu tava aqui. Tá? Não É queria nóis, pagar. pô. Imagine. Tamo junto, fechado Só pra que- sempre. Uma idiota da minha secretária, a imbecil, recebeu um telefonema e não estava me achando. Aí disseram, ele está na sala da superintendência. Ela entrou, falou, seu Carlos, a passagem para amanhã, para o senhor pegar na Globo aqui. Nossa, Na hora da reunião. mano. Aí eu olhei para ele, com todo respeito, olhei, olha, vai se fuder. Eu queria ver se ele reagia. Era hora de eu bater, era hora de eu... Dá Já pra que ela papo. deu tudo logo, vai te fuder também. E fui embora. Então, Calma, doutor. Aqui é um ambiente Aqui é um familiar. ambiente familiar, doutor. Aqui vai se fuder agora tô da Globo, pau no teu cu, falou. Mas você deu uma porrada aí, nele? Não. Ah, Ele amarelou mesmo. Ele amarelou mesmo. Bom, aí aconteceu, fui pra Globo, porque o negócio todo... Um dia, eu morava no Leblon, só que no Leblon, a praia não dá pra ir sábado e domingo. Lota. Então eu saía da praia e ia pra chácara do Robertinho Silveira, que era um redator de humor, em Jacarepaguá, que tinha piscina, campo de futebol, sauna, e a gente se reunia lá. Eu estou na sala, e entra o Augusto César Vanucci, que era um dos cabeças da Globo, e disse, olha, eu estava na sauna. Ele entrou, olha, teu pai quer que você volte a fazer a praça. Eu falei, porra, porque ele era espírita, ele tinha um centro espírita, lá em Caxias do Sul, em Duque de Caxias. Disse, ô, Vanor, deixa meu pai descansar, pô. Não, ele quer. E você vai fazer a praça comigo. Eu vou sair da Globo, vou para Bandeirantes. Já acertei com a Vancini, Walter Vancini. Ele vai dirigir a parte de dramaturgia e você vai dirigir a linha de show e vai voltar a fazer a praça. do nada, assim? Do nada. E você tava bem profissionalmente? Cara, e era amigo do bonde. Eu tava na panelinha, pô. Tava lá. Eu tava na panelinha. Mas aí, O legado te chamou, Carlos Alberto. exato, é destino. Aí é que é eu te digo destino. Eu vim a São Paulo, eu ia assinar o contrato no dia 12 de dezembro. O aniversário do Ciro é dia 12 de dezembro. De outubro. Dia 13, não, dezembro. Ele sabe Dezembro, dia 12 de dezembro. Eu ia assinar no dia 13 de dezembro o meu contrato. No dia 12 eu vim na véspera para jantar com o Silvio, que era aniversário dele. Aí eu falei, Silvio, está acontecendo isso assim, 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 eu vou fazer a praça. Você não quer a praça no teu programa? Na tua Canal. estação? Ah, não, porque eu já tentei humor, não vale a pena, sei o quê. Silvio, pega, a praça vai dar... Não, não quero. Olha, eu vou assinar amanhã com a Bandeirantes, ó. Você vai lá, você vai quebrar a cara, porque quem não está na Globo não está em lugar nenhum. Ele disse, não, eu tenho as costas largas, porque o Boni me disse, você vai ficar 3 meses sem receber e volta para cá. Eu tinha uma retaguarda. Aí eu vou, assino um contrato, dá um prazozinho e começamos a trabalhar para montar a programação e apareceu o Praça Brasil, que não tinha nada a ver com a Praça da Alegria.
O Vanucci queria uma praça toda suja, com buraco de metrô, entendeu? E não era praça, barulho e tal. E aquilo estava ruim para mim. Mas, aí, gravamos o primeiro programa e o Vanucci falou, olha, você encerra sempre o programa levando um convidado, dedicando o programa a alguém. Aí eu falei, vai ser o Silvio. Fui na casa do Silvio, Silvio, eu vou gravar o primeiro programa essa semana e eu queria que você fosse lá para te fazer uma homenagem. Aí ele veio com aquela história da cigana, né? Que ele não dá entrevista. Não dá entrevista, mas ninguém... Ele conta essa história mesmo? Só que ele pensa que a gente acredita. É uma ele desculpa. conta, ele me contou a história da cigana. Só que nós somos amigos. Ontem ele falou no troféu, eu tinha 18 anos, ele tinha 23. Ele é meu amigo há 68 anos, eu conheço aquele cara do avesso. Caralho. Não é? Aí, não vou, tá bom. Cara, o programa foi pro ar. Eu estava no hotel com o Marcelo e o Avancini e o Augusto César Vanucci. Eu cheguei tarde, cheguei 1h no hotel, tinha um recado para ligar pro Rio, que eu estava morando no Rio. Aí minhas mulheres dizendo assim, olha, não vem não que o Silvio quer falar com você, não vem pro Rio sem falar com o Silvio. Eu estou pensando que o Silvio vai dizer, gostei do programa, bom. Liguei para ele. Silvio, você me falou, eu vi teu pai sentado naquele banco. Falei, porra, Silvio, eu te ofereci, te convidei, você não vai pro Rio sem falar comigo. Aí ele me fez uma proposta. Era boa? Muito boa. Muito boa. Acho que o Silvio tem um pouquinho de dinheiro. Tem. Ele tem Nossa, então ele só viu um episódio e ele já... Só viu o Se primeiro. apaixonou. Ficou apaixonado. Eu já tinha 3 programas. Eu gravei o primeiro e tinha mais 2. Aí eu fui falar com ele. Quando eu cheguei no teatro, tá cansada já de ouvir isso. Essa história eu já conheço, mas Já tá de sempre é saco bom cheio. ouvir, né? Quando eu cheguei no teatro, lá na Vila Guilherme, eu chamava o Marcelo de Sé. Sé, isso aqui tá muito ruim, cara. Se na Bandeirantes está ruim, imagine aqui. Que a gente tava numa Globo, né? De repente, sem desmerecer ninguém, mas a diferença é muito grande. E eu já tinha uma sociedade com o Silvio, de uma agência que eu queria fazer, que eu fui publicitário também. E eu queria fazer comerciais. E o Silvio não estava usando a televisão, o estúdio do Rio, e eu podia gravar lá. Nós fizemos uma sociedade. Ele entrava com os estúdios e eu entrava com o trabalho. Aí eu falei, Marcelo, eu não venho, não vou sair, eu não venho para cá. Isso aqui está muito ruim. Aí eu fui pro camarim do Silvio, quando ele entrou, o Marcelo, o pai, ele vai tirar o estúdio da gente. Eu digo, paciência, mas eu não vou arriscar, não. Eu já tinha falado com o Vanucci antes. Tinha falado antes com o Vanucci que eu tinha essa proposta. E o Vanucci falou assim, olha, vou fazer uma coisa. Vai falar com ele, isso antes de falar com o Silvio, no próprio hotel. Eu vou te esculhambar pelos jornais, vou botar a praça no ar sem você. E assim que você puder, você me leva junto. Caramba, esse que é amigo. Bom, aí a praça foi pro ar e o Silvio ficou desesperado. Quero, e eu não quero. E ele começou a brigar comigo. Você tá fazendo charme, né? Eu estava com medo. Porque eu sei como ele é duro como patrão, ele é rígido demais. Entendeu? E eu não queria brigar com o Silvio. Por causa da amizade. Por causa da amizade, pelo que ele fez pelo meu pai. Carrega o Silvio no colo. Carrega ele no colo. Aí, me ajuda aí. O Avancini, não? Você tava... Não. Aí o Silvio falou, bom, eu te pago isso, mais isso. Cara, o Marcelo, quando fica nervoso, a boca do Marcelo diminui. Eu olhei pra ele estava sem boca. Como que diminui? Ficou com a boca assim. Eu falei, bom, Silvio, tudo bem, mas com uma condição, eu vou mandar no programa. Fechado. Então, eu já voltei sabendo que o lugar era meu, que o Silvio queria. E quando acabou, ele fez uma homenagem para mim de 1h30. Caramba. Ao vivo. Quando acabou o programa, que eu dediquei ao Imperial, que eu usei essa ideia do Vanucci de encerrar com um convidado. E o caso do Imperial é o dono da praça, a música, a mesma praça, né?
E o Imperial era muito meu amigo. Eu encerrei com ele, e quando ele saiu, comecei a bater muitas palmas. Falei, pô, o Imperial tá com prestígio aqui em São Paulo, né? Quer dizer, era do Rio. Era o Silvio entrando, camisa e manga curta, batendo uma colherzinha no pires, como se fosse um camelô. Mano. E você não sabia, não esperava. Nada. Ao vivo. Aí ele começou, eu sou amigo do dono da casa, então a gente vai conversar, não vai ter intervalo. Ficou 1h30. Ele fez a maior declaração, eu falei isso ontem no troféu, a maior declaração de amor que um amigo pode dizer para outro. O que o Silvio falou de mim, do meu pai, abriu as portas para minha família. Até hoje ele cumpre com isso. Então, para mim era uma certeza muito... comecei a acreditar, mas eu tinha medo daqui a 3 meses. Porque eu pensei o seguinte, que o Boni esteja certo, que a praça com meu pai era boa e comigo é não. ruim. Sim. Eu tinha esse medo realmente. Sim. Eu tinha esse medo. Mas eu sou guerreiro. Eu peitei. Eu me lembro, nunca mais vou me esquecer. Eu estava sem carro, morava no Rio, ele foi me deixar no flat. Em frente onde hoje é a rota, tem um farol, o carro dele, ele dirigindo. Ele falou, Carlos, o que você espera de mim? Eu disse, não, Silvio, exatamente o contrário. O que você espera de mim? Porque eu estou com medo, daqui a 3 meses, isso acabar. Disse, não, isso vai dar certo, isso aqui. Mas o que você quer? Foi um grande erro que eu cometi. Disse, olha, o meu pai sempre quis ser o diretor de uma emissora. Você não quer me dar, então, a direção da linha de show para eu tomar conta? Fechado. Só que quando eu fui para lá, o Luciano tinha tido uma rusga com o Silvio, ele estava um pouquinho, afastadinho, assim. E houve uns ciúmezinhos entre ele e eu. Então começou a ser meio difícil a minha convivência, mas sempre eu fazendo o que eu queria. Assim, um contrato, Casalberto, você renova o teu contrato. Você mandava um pouco. Tudo, né? Tá, eu realmente. Hoje não, hoje eles me amam, é diferente. Naquela época eu acho que eles tinham medo de eu ser muito amigo do Silvio, porque fizeram muita coisa para separar a gente. Fizeram muita coisa para separar a gente. Eu tive muito jogo de cintura. Devo ao meu pai, que me ensinou a tomar porrada. Ô Carlos, então, tipo, desde o começo, quando você começou a praça com a sua cara, não parou? São 35 anos, nunca faltei um dia. Meu Deus, cara. Nunca faltei um dia.